Então, olha só, quando você criou ou cria um produto, ou você tem um produto já no mercado, é de extrema importância você ter uma questão chamada posicionamento. Este posicionamento vem da palavra posição exatamente. Então, qual a posição que você tem dentro do cenário? Pensa numa corrida de Fórmula 1. Qual a posição que você ocupou naquela corrida inicial? Você tem vantagens por estar lá na pole position ou você tem desvantagens por estar do lado de uma pessoa que vai atravancar o seu caminho, ou você tem algumas questões importantes aí do seu carro que não importa muito se você está lá na frente ou não. A grande questão é que você precisa entender dentro de um mercado que características você tem e como que você se encontra em relação aos líderes ou em relação a algumas empresas quando se trata de um público muito específico. Uma forma muito básica e rápida para vocês decidirem é exatamente criar talvez um gráfico ou alguma coisa visual para você começar a colocar em alinhamento essas características, como por exemplo, olha, quem tem o melhor custo, o melhor preço e quem tem, por exemplo, a melhor qualidade. Com essa construção que você pode fazer, uma construção visual, você vai identificar exatamente a posição que você está. E aí, olha só, se você tem essa noção muito clara de onde você está, fica muito mais fácil você comunicar e criar mensagens de fato persuasivas que conversem de fato com aquele público que está desejando um produto com aquele posicionamento ou com aquela entrega de necessidade que ele tem, tá? Então, o posicionamento, né? Qual é a marca mais lembrada, quem é o melhor do mercado, quem é o pior do mercado, onde que você está dentro dessas classificações. Isso é muito, muito bacana, é uma ferramenta básica que se você começar a olhar a partir dessa perspectiva teórica, você de fato encontra aí um caminho, um lugar para a sua empresa que você pode identificar para onde você quer ir, como que você quer ir e como que você vai ter que se comunicar para, de fato, mudar essa posição, ok? Então, posicionamento é uma ferramenta maravilhosa, tem um vídeo que eu sempre indico, ele é um clássico, né? Tem algumas pequenas coisas que talvez não façam tão mais sentido, mas a essência do vídeo é maravilhosa, que são as leis vencedoras de marketing. É um vídeo muito bacana com o Reese, que inventou toda essa teoria de posicionamento e que ajuda a enxergar melhor esse mercado e enxergar melhor o que a comunicação vai fazer com o seu produto, a sua empresa dentro desse cenário. E olha só, tem outras ferramentas que você pode começar a construir esse diagnóstico, essas questões aí importantes dentro da sua empresa. Por exemplo, o grau de lembrança do seu produto, aquilo que eu falei, olha, será que ele já foi visto? Será que as pessoas já viram o seu produto? Elas já entenderam o seu produto? Então, olha só, quando eu estou vendo o grau de lembrança, eu estou de fato entendendo como que o seu produto, a sua empresa, a sua marca, o seu serviço impactou de fato um determinado público ou um determinado mercado. Isso te dá condições mínimas para você fazer decisões estratégicas de comunicação. Eu preciso me comunicar mais, eu preciso aparecer mais, porque olha só, as pessoas lembram da minha marca num último momento. Então, olha só, eu não entro nas opções de compra daquele possível cliente que é o meu mercado. Então, é uma forma muito, muito interessante de vocês também começarem a criar diagnósticos. Então, percebam, planejar significa entender quem eu sou, onde estou, o que faço, para onde eu quero ir, mas também usar algumas ferramentas que me ajudam, no caso da perspectiva da comunicação, entender essas dimensões todas aí. Sentimentos eu estou falando exatamente dentro daqueles níveis que eu coloquei inicialmente. Olha só, o sentimento em relação ao meu produto. Se eu não tenho um produto que as pessoas gostam, elas não compram. Então, não adianta uma marca odiada, uma marca não comprada. Então, eu preciso entender também essa lógica, né? Uma boa pesquisa te responde isso, ou
o comportamento das pessoas nas redes sociais em relação à sua marca, o que elas falam, o que elas dizem, também te dá aí uma forma de interpretar, uma forma de diagnosticar onde que você está. O próprio discurso da concorrência e como que o concorrente fala, o que que ele tem como discurso, como que é a propaganda dele, ele entra todos os dias na televisão ou entra todo dia no Facebook, ele tem canais importantes de vídeos, como é que é esse diagnóstico de comunicação do seu concorrente? Ele mantém um 0800 eficiente, as pessoas amam ligar para lá, enfim, qual é de fato o diagnóstico que você tem dentro dessa história? E aí, olha só, né, até as propagandas, são propagandas muito lembradas, não são? Como que esse discurso, né, foi construído pelo seu concorrente? Como que a logomarca dele tem uma logomarca bonita, uma logomarca horrorosa? Como que é o material gráfico dele? Olha só, são diagnósticos, são percepções que você vai exatamente somando para chegar a algumas conclusões e algumas decisões de porte estratégico para o seu planejamento geral aí da sua campanha, do seu produto. E uma forma bastante interessante também, vai depender da realidade da empresa que você estiver, né, em que situação a sua empresa tem, qual é a importância desse produto que você tem aí na sua mão para trabalhar, qual a importância dele dentro de um portfólio de marcas. Pensem na Volkswagen, por exemplo. O Gol tem uma importância, um volume de vendas, um tipo de comunicação, um tipo de verba publicitária que é diferente, por exemplo, da Kombi, que é diferente, por exemplo, de um SUV que ela tem, as marcas que ela tem, o Passat ou qualquer outro carro mais top, ela tem diferenças estratégicas porque o mercado compra de maneiras diferentes. Então, olha só, se ele compra de maneiras diferentes, a minha comunicação pode assimilar isso e fazer igual ou fazer diferente. Então, o volume do Touareg, por exemplo, de comunicação do Touareg é diferente porque, olha só, ele conversa de uma maneira diferente com um público diferente, que nem sempre está na televisão e que vai ter outros comportamentos de compra que eu preciso entender dentro de um processo. Se eu tenho vários produtos, se eu tenho várias linhas de produto, que não é exatamente o caso do Business War, mas que é importante que eu fale isso, olha só, dentro dessas condições, eu tenho que analisar produto a produto, a contribuição dele para a empresa, que tipo de público ele atende, a margem de contribuição que ele vai dar e como que essa verba publicitária vai ser construída ou definida dentro de um processo de planejamento global da própria marca. Né? Então, a Volkswagen continua sendo a Volkswagen, ela tem que ter uma comunicação de marca que ela vai possivelmente alinhar das diversas maneiras, tá?